Louvado seja Deus, paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu ministério. Queremos nesse instante aqui estar compartilhando com você aqui um assunto, mais um tema específico dentro da Sagrada Escritura, acerca aqui do jejum. E queremos aqui estar fazendo uma leitura para nós adentrarmos aqui no nosso estudo da Palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Neemias, o capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. Diz assim a Palavra de Deus: E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Amém? Então, nós vamos tratar aqui sobre o jejum. Então, o que seria, então, aqui, de acordo aqui com essa leitura aqui, o jejum? O jejum, ele significa ter o estômago vazio. O jejum está ligado a ter o estômago vazio. Não comer, abster-se ou ficar sem comida, passar fome, dentro aqui do sentido ritual religioso, estabelecendo com isto um período limitado. Então nós percebemos isso quando nós olhamos para a tentação de Jesus Cristo, segundo os evangelistas, segundo o que eles escreveram e registraram em seus respectivos evangelhos. Nós temos aqui Mateus e Lucas, lá no capítulo 4, tanto de um quanto o outro, que fala o seguinte, segundo o evangelista Mateus: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, perceba-se que Jesus Cristo teve um tempo aqui limitado, 40 dias e 40 noites. Depois deste período, a Sagrada Escritura diz que ele teve fome, porquanto neste período ele não se alimentou. Lucas, no capítulo 4, também registra em seu evangelho, dizendo assim: e foi por 40 dias tentado pelo diabo, e não comeu coisa alguma naqueles dias. Quando estes foram cumpridos, teve fome. Então aqui confirma também o que está registrado em Mateus. No final dos 40 dias, Jesus teve fome. Então aqui é um período limitado, do qual a pessoa fica sem comer, abstém-se totalmente aqui de um alimento, que nesse caso alimento sólido. Então, quando nós olhamos também para Neemias, e aí nós olhamos aqui o que nós relatamos, lemos aqui segundo a Sagrada Escritura aqui, Neemias capítulo 9, e aí deixa bem claro para nós que estes também, no seu retorno para Israel, o retorno do exílio da Babilônia para ali Jerusalém, o que aconteceu? Os filhos de Israel, eles estavam em jejum, com pano de saco, e traziam terra sobre si. Então aqui um sentimento aqui de contrição,
de tristeza, de luto, de perca. Então, quando a pessoa está em jejum, vestidos de pano de saco e trazendo terra sobre a sua cabeça, a característica aqui é de contrição, de tristeza, de luto ou perca de alguma coisa. E o jejum está relacionado também a esses fatores. E a palavra diz que aquela geração, naquele momento, se apartou. Então houve aqui separação, houve aqui santificação, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados. Então o jejum também aqui tendo aqui um outro objetivo, que é a confissão dos pecados e das iniquidades, de se apartar dos estranhos, e havia ali o que é a confissão dos pecados e das iniquidades. Neste período, que também houve um período que ocorreu com eles, um período já limitado, a Sagrada Escritura vai nos mostrar o seguinte: e levantando-se no seu posto, na posição em que estavam, leram no seu livro, no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Então, se nós pegarmos 12 horas dividindo por 4, daria aqui 3 horas. Então, seria aqui 3 horas de leitura, meditando na Sagrada Escritura, meditando na lei do Senhor. Mas uma outra quarta parte do dia, o que eles fizeram? Estando esse em jejum, em oração, em confissão, também outra quarta parte do dia, fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Então olha só, foram 6 horas de culto, que nós podemos assim expressar, de momento aqui de busca de Deus com jejum, oração, confissão, leitura da palavra e período esse que eles tiveram de santificação, quer dizer, separando-se totalmente para Deus. E neste tempo estava incluído o quê? O jejum, ali, junto com Neemias e o povo que estava ali na restauração do muro, na restauração ali de Jerusalém. Quando nós olhamos para a palavra que jejuar, é abstinência voluntária de alimento com propósito espiritual, sacrifício para Deus e busca por Deus e de comunhão para com Ele. O jejum benéfico é aquele feito com reverência a Deus, reconhecendo sua dependência e adorando a Este como Senhor. Então, o jejum, ainda mais no quesito espiritual, ele está relacionado nesta busca para com Deus. Tem que haver reverência, tem que haver temor, tem que haver adoração e realmente entendendo que o Senhor, este é Deus da sua vida. Então lá no livro de 1 Samuel, diz assim: e congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. E jejuaram naquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Como ato e questão de autoridade espiritual, aqui nós vemos aqui esse subjugando a carne. Então, eles entenderam que estavam pecando contra o Senhor. Então eles estavam jejuando em busca do quê? Em busca do perdão de Deus. Porque, primeiramente, nós, quando pecamos contra o Senhor. Por mais que a gente se levante contra o nosso semelhante, este é imagem e semelhança de Deus. Então, logicamente, os nossos atos, primeiramente, afetam o reino de Deus, o próprio Deus, e, em segundo plano, também afetamos o nosso próximo. E aqui nos mostra que, juntamente com o sacerdote, profeta e juiz Samuel,
o povo de Deus ali estavam jejuando e buscando o quê? O perdão de Deus. Mas também a palavra de Deus nos mostra um outro ponto aqui, dentro dessa questão de buscar a Deus, buscar a face do Senhor com jejum. O profeta Daniel, capítulo 9, verso 3, diz o seguinte: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então veja bem a lamentação, a humilhação, o estado de miséria em que o profeta Daniel se posiciona diante do Senhor Deus para fazer confissão por si e por toda uma nação. Então ele fazia confissão por ele e também por toda a nação de Israel. E com isto, diz aqui que ele voltou o seu rosto, ele buscou a face do Eterno, buscou a face de Deus, com oração, com súplicas, com jejum, com pano de saco e cinza. Então aqui nós vemos aqui a techuvá, o retorno para com Deus. E isso nos mostra que o arrependimento dentro do metanoia é esta mudança de mentalidade. Eu estou voltando para Deus. Então, espiritualmente voltando para Deus, me posicionando em busca da face de Deus, porque em Deus entendemos que há misericórdia, que há perdão, que há restauração. Então, quando nós olhamos para o jejum também, como eu já tinha aqui pontuado, dá a ideia de termos uma autoridade espiritual sobre nós para subjugarmos a carne. Então aqui está falando do domínio próprio. Então quando nós pensamos no jejum, o jejum ele está relacionado em afligir a alma, realmente sentir, ter esse sentimento que possa afligir o seu íntimo, o homem interior, e ao mesmo tempo tendo um domínio sobre a natureza carnal, tendo domínio sobre as paixões carnais. O que acontece? Aqui a Bíblia diz em Levítico capítulo 16, versículo 29 e o versículo 31. Afligir-se, isto é, afligir a sua alma com referência ao rito de purificação. Então a ideia aqui está em busca de uma purificação na alma. Diz assim a palavra de Deus: esta será para todo vós uma lei perpétua, no 10º dia do 7º mês. Afligireis a vossa alma com jejum, e não fareis trabalho algum, nem o nativo, nem o estrangeiro que habitar no meio de vós. Será para vós um dia de estrito descanso, e afligireis a vossa alma com jejum. É lei perpétua. Então aqui nós percebemos o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, mostrando que era um dia específico para buscar o perdão de Deus. É uma lei aqui estabelecida perpetuamente, então, juntamente com o jejum. Então, era um dia realmente estabelecido para o jejum. Então, o que nos mostra que haveria nesse dia aflição para com a alma, porque o perdão que se busca é o perdão de si, o perdão da família, o perdão dos governantes, o perdão dos ministros, dos sacerdotes, o perdão do povo, o perdão nacional. Era um dia em que buscava a restauração por completo de uma reconciliação, tanto com Deus quanto com o próximo. Então era um dia específico aqui de jejum para o que? A restauração de uma reconciliação social. Levítico capítulo 23, versículo 27 e o versículo 32.
Diz assim: e no dia 10 deste 7º mês será o dia da expiação, dia de santa convocação, quer dizer, são para todos, independente de quem seja a pessoa, do seu cargo, da sua função, do seu status social, da sua escolaridade. Não importa, não faz diferença. Todos devem buscar o Senhor. Então é uma santa convocação. Santa convocação é o chamado para com todos. O chamado não é somente pessoal, é um chamado nacional. Então nós vemos aqui, dia de santa convocação para vós. Jejuareis e oferecereis uma oferta queimada ao Senhor. Será dia de repouso solene, no qual jejuareis e afligireis a vossa alma, a partir do crepúsculo vespertino do dia 9 do mês, e durará até o entardecer do dia seguinte. Então nós olhamos e percebemos aqui que aqui está não somente um jejum agora pessoal, mas agora estabelecido um jejum nacional. Então, aqui nos mostra a palavra que seria importante nós, como nação brasileira, pudéssemos todos nós ter um dia parado tudo, não há trabalho servil, não há atividade laboral, mas todos buscando a Deus de comum acordo, buscando aí o perdão de Deus, a reconciliação entre os familiares, entre os amigos, entre as religiões. Tudo isso com o único propósito de buscar a bênção de Deus, a bênção do Eterno que venha a ser derramada sobre nós quando este perdão vier. Então isso nos dá aqui também, segundo a Sagrada Escritura, fala que se o meu povo que se chama pelo meu nome, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, a Bíblia diz que o Senhor ouvirá dos céus a nossa voz, o nosso clamor, a nossa oração. Perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Então veja bem que é bênção completa. Até a própria natureza ela será abençoada. A terra deixará de ser estéril e vai produzir o fruto com novidade. Então é bênção por completo, mas é uma ação única em que todo o povo se torna um para com Deus. Um outro ponto interessante aqui é que o jejum, que começava no dia 9, aqui do 7º mês, e terminava no outro dia, que seria o dia 10. Então o jejum aqui, ele é estabelecido aqui de 24 horas. Porém, o jejum, segundo aqui a Sagrada Escritura, nos mostra que o jejum, ele não começa às 6 horas da manhã. Ele começa com o pôr do sol, no entardecer. Então ele começa à tarde. Esse é o jejum bíblico. Esse é o jejum que se busca para com Deus. Começa no entardecer. No caso nosso aqui, em Minas Gerais, o horário para nós do pôr do sol é exatamente 17h35. 17 horas e 35 minutos. Não é 18 horas. Então, se nós tivermos que acompanhar o pôr do sol, é exatamente esse horário, 17 horas e 35 minutos aqui em Minas, aqui no sul de Minas. Mas, se tratando aqui, a Bíblia está falando aqui no pôr do sol, no entardecer, no crepúsculo, quer dizer, já está da tarde para o anoitecer. Então, aqui nos mostra que começa o jejum de um dia para o outro. Este é o jejum bíblico, do qual Deus nos mostra pela sua palavra o que nós devemos fazer. E a Bíblia diz que Paulo também, ele participava deste momento aqui do dia da expiação, que é aqui Atos capítulo 27, versículo 9, diz assim: e como se perdera muito tempo, a navegação tornou-se insegura, e o
tempo de jejum já havia passado. Então nós percebemos que aqui que Paulo está relatando, enquanto ele estava naquele navio, o dia da expiação tinha passado. Então ele diz que naquela viagem, o tempo que era para ele estar ali buscando o Senhor em jejum, buscando ali a reconciliação, a bênção do Senhor, aquele dia específico já tinha passado. Um outro ponto interessante aqui do jejum é a expressão de não comer pão e nem beber água, o que nós chamamos aqui de jejum total. Isso ocorreu aqui com Moisés, Êxodo, capítulo de número 34, versículo 27 e 28. Diz assim: e Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão, sem beber água. E o Senhor escreveu sobre as tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Então nós vemos aqui Moisés passando por um jejum total e sobrenatural. Quando ele subiu lá no Monte Sinai, quando Deus chamou ele para subir lá no topo do Monte Sinai, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. E aí nós passamos aqui entendendo quem então que estava alimentando Moisés neste momento. Era a própria presença de Deus sustentando Moisés naquele momento. Então, enquanto ele estava lá, estava sendo sustentado pela presença magnânima do próprio Deus, da qual ali tinha um único propósito de lhe entregar a lei do Senhor, o decálogo, a lei moral, os 10 mandamentos. Então nós vemos aqui Moisés tendo aqui um jejum por completo. A Bíblia nos mostra aqui em Mateus capítulo 15, versículo 32 também. Então o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, ele relata aqui da pessoa de Jesus Cristo, dizendo assim: Jesus chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta grande multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Despedi-los em jejum não quero, para que não desmaiem no caminho. Então veja bem aqui, Jesus teve a percepção, quando ele olhou aquela multidão, que para Jesus era como ovelhas de um grande pasto sem pastor, e Jesus fala com seus discípulos da seguinte forma: tem compaixão desta grande multidão, porque aqui está relacionado à primeira multiplicação dos pães e peixes que Jesus operara, e ali foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que se alimentaram ali dos pães e peixes que foram multiplicados. Então aqui fala que 3 dias esses estavam com Jesus. 3 dias ali recebendo ensinamento direto da pessoa bendita de nosso Salvador Jesus Cristo. Eles estavam ali aprendendo com a sua pessoa. 3 dias direto. Foram 3 dias, que nós podemos dizer aqui, de um seminário integral, completo. Então, 3 dias com Jesus Cristo. E quando Jesus pensou em despedir, você não posso despedi-los, porque esses, pelo fato de não terem comido, o que pode acontecer? Eles retornando para casa, estando esses em jejum, podem cair pelo caminho, vão desmaiar e aí podem cair pelo caminho. Então a gente percebe que quando a pessoa está em jejum, realmente existe um ponto aqui de fraqueza
no seu corpo físico, na sua estrutura física. Então a pessoa, quando faz jejum, ele tem que estar tranquilo, ele tem que estar acomodado em casa, ele não pode estar fazendo alguma atividade. Então aquele momento é somente aquele momento específico realmente para o jejum, porque se ele tiver que fazer alguma atividade física, laboral a mais, pode sim acarretar algum problema para com ele, inclusive ele passar mal, tontura, dor de cabeça e, consequentemente, o que poderia ocorrer com este povo que estava com Jesus, que viria a desmaiarem. Segundo também aqui, nós queremos falar um outro ponto, dizendo assim, jejum não é dieta. A fome pode ocorrer pela falta de alimento, não é greve de fome. Atos capítulo 10, versículo 9 ao 11. No dia seguinte, passando eles a caminho e aproximando-se da cidade, Pedro subiu airado para orar, quase a hora sexta. Tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparava a comida, veio sobre ele um êxtase e viu o céu aberto. Então nós vemos aqui que o jejum não é dieta. A pessoa acordou não tendo fome. Não, vou aproveitar o momento, vou ficar de jejum. Está errado. Jejum é um momento específico, tem um propósito específico para buscar a Deus, tem algo específico por trás de tudo isso. De uma restauração, de uma cura, de uma libertação, de um perdão, de uma bênção, de uma graça divina. Então, muito importante é nós pontuarmos esta questão. Se você quer fazer dieta, vai consultar o teu nutricionista. Então, muito importante este ponto aqui. Jejum completo e natural. Significa o quê? É o jejum sem alimento, mas com água. O jejum, que seria aqui o jejum que Jesus fez. E temos também o jejum parcial ou abstinência parcial de alimentos. Então nós vemos aqui Daniel, capítulo 10, versículo 2 e 3. E naqueles dias, eu, Daniel, jejuei durante 3 semanas, e não comi manjar desejável, nem carne, nem vinho entravam na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se cumpriram as 3 semanas. Então nós vemos aqui um jejum estabelecido por Daniel durante 21 dias, em que Daniel, ele durante essas 3 semanas, ele jejuou e deixou o quê? De comer aquilo que ele achava que era desejável. Ele deixou de comer carne, deixou de beber vinho. Então, aquilo que mais lhe agradava, ele abriu mão. Inclusive, Daniel, ele não se ungia. Nesse quesito aqui, ele abriu mão até mesmo dos seus perfumes. Logicamente, ele não deixou de tomar banho. Isso aqui é importante. Tem gente que fala que Daniel parou com tudo. Não, ele não deixou de tomar banho, não. Aqui não deixou de ungir. Está dizendo, não deixou de se perfumar ali com óleo algum, até que se cumpriram as 3 semanas. Então houve aqui um propósito específico de Daniel para recorrer à graça de Deus sobre a sua vida. Ele abriu mão de si, mas buscando ali estabelecer a própria mão de Deus sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom a todos. Amém?